Olá, está começando mais um programa Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Diabetes, que é celebrado no dia 14 de novembro. E para isso, convidamos o doutor Augusto César Santo Mauro Júnior. Ele é endocrinologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olá, doutor, obrigado pela presença aqui no Conversa Pública. Olá, muito obrigado, Mário. Um prazer estar presente hoje para a gente poder discutir esse tema tão importante. A diabetes é uma doença do metabolismo causada pela falta de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, uma glândula que se localiza logo abaixo do estômago. Para se ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atinge mais de 13 milhões de brasileiros, o que representa quase 7% da população. Neste momento de pandemia, especialistas alertam que o diabético tem chances mais sérias de complicações caso seja infectado pela Covid-19 e também e os sintomas como aumento de sede, perda de peso e visão turva podem ser os primeiros sinais da doença. Doutor, vamos começar a nossa entrevista. Primeiro, eu queria perguntar para o senhor qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes. O excesso de peso e o sedentarismo são os dois principais fatores que favorecem o desenvolvimento do diabetes no paciente. Por isso, a ideia de sempre ter uma dieta regrada, de sempre ter uma prática de exercício físico, de rotina, são os principais fatores para prevenir, para evitar que apareça essa doença. Agora, doutor, essa ideia da questão da obesidade relacionada ao diabetes. Agora, não precisa também ter aquela obesidade mórbida, ter uma obesidade extrema também para estar nesse grupo de risco, né? Isso, exatamente. O diabetes tem um caráter também genético hereditário. Se vocês perguntarem para pacientes com diabetes, tem alguém na família com diabetes? Certamente alguém vai falar, tem um irmão, tem um pai, um avô com diabetes. Então, existe uma predisposição genética e, diante dos indivíduos com maior risco genético, se eles acabarem se alimentando ruim, praticando pouco exercício, usando medicamentos que podem aumentar a glicemia, eles têm maior chance de desenvolver diabetes. Agora, pega um indivíduo com vários familiares que tenham a doença, mas ele nunca entra nesse mundo da obesidade, do sedentarismo, talvez ele não desenvolva. Então, é sempre uma balança entre o quanto ele tem de genética com o ambiente que favorece o aparecimento da doença. Então, quer dizer que a diabetes em pessoas magras, ela não é rara também, né? Pode acontecer também por conta do fator genético. Existe também por conta do fator genético e existem, entrando um pouco dentro desse tópico, a gente fala que existem dois principais tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é esse diabetes que nós estamos conversando sobre, relacionado com sedentarismo, obesidade, uso de alguns medicamentos. Mas existe o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele é muito mais comum em crianças e adolescentes e está relacionado com uma doença que nós chamamos de autoimune, onde o anticorpo que deveria nos proteger contra infecções, como até mesmo a do coronavírus que estamos vivendo, esse anticorpo ataca o próprio pâncreas. Nessas crianças que têm essa doença autoimune, que é o diabetes tipo 1, é muito mais comum elas serem magras do que serem obesas. Então, esse fator de obesidade, sedentarismo é para o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 pode aparecer independente do valor, pode aparecer tanto no obeso quanto no magro, que aí o mecanismo da doença não é a alimentação, não é o sedentarismo, é a doença autoimune. Agora, pode acontecer da pessoa ter uma carga genética e também não desenvolver a doença, ter pular uma geração ou algo dessa natureza? Pode acontecer. Se desde cedo a pessoa é orientada a evitar alimentos ricos em açúcar, a evitar alimentos ultraprocessados, a fazer uma atividade física regular, essa pessoa, ela evita, mesmo tendo uma carga genética alta, de aparecer a doença. Então, aquele estilo de vida saudável, sim, é um fator que favorece muito o não aparecimento da doença, mesmo com carga genética alta. Ou seja, está ali na pessoa, né, a característica hereditária, mas se tiver bons hábitos, ela deixa lá, não desperta essa doença genética, não é isso? Exatamente. Tá. Agora, pode aparecer também numa família que não tem esse histórico de diabetes, pode aparecer também uma pessoa com diabetes, mesmo que várias gerações anteriores não tenha tido esse problema, né? Geralmente aí é uma pessoa que tem exageros de hábitos.
Existem até alguns documentários, eu acho que tem brasileiro, mas tenho certeza que tem alguns documentários americanos, de pessoas que ficaram com hábitos ruins, por exemplo, ela não tinha histórico nenhum na família, mas durante 30 dias só se alimentou de fast food, só se alimentou de produtos ultraprocessados, excesso de açúcar, a pessoa desenvolve diabetes, independente dela não ter caráter genético nenhum. Então, os maus hábitos contínuos não vai ser um dia um pedaço de pizza, um hambúrguer, que vai fazer o indivíduo virar diabético no dia seguinte. Mas é o acúmulo de todo final de semana hambúrguer, todo final de semana pizza, a inexistência de atividade física, vários meses, anos seguidos, vai aparecer o diabetes, mesmo sem carga genética nenhuma. Agora, a alimentação é fácil de entender, a questão do consumo da gordura, da glicose. Agora, como é que o exercício físico, por que que o exercício físico exerce uma importância tão grande no combate ao diabetes e ajuda tanto o diabético? Diabetes, como um todo, é uma deficiência da produção de insulina. Hormônio esse que é o nosso hormônio do estoque. Tudo que a gente come, a insulina estoca. A gordura, principalmente o açúcar e até um pouco de proteína. O músculo é um grande captador desses nutrientes. Após a alimentação, uma boa parte do que a gente come vai para dentro do músculo, porque o músculo tem que estar sempre pronto para ter energia para se movimentar. A gente está conversando, está mexendo o braço, o tempo inteiro a gente está se movimentando. E quando o músculo se movimenta, quando o músculo faz ação, ele gasta esse excesso de glicose, ele gasta esse excesso de gordura. A pessoa com pouca prática de atividade física acumula cada vez mais gordura, cada vez mais açúcar. Então, favorece que o corpo fique nesse estado inflamado, repleto de açúcar, repleto de gordura. Ou seja, tendo já um diagnóstico de diabetes ou não, ou mesmo não tendo parentes com diabetes, pai, avô, todo mundo tem que ter atividade física incluída no seu dia a dia para justamente prevenir o aparecimento da diabetes, né? A diabetes e outras que também estão relacionadas com o exercício, como pressão alta, colesterol. O hábito de atividade física não é que para ninguém estimular para ganhar maratona. A ideia não é essa, não é para todos serem maratonistas ou atletas de alta performance. Mas o hábito de praticar atividade física tem que estar incluso no dia a dia, como escovar o dente e tomar banho. Se a gente sempre vai deixar, não, hoje eu vou praticar, choveu, hoje eu não vou fazer, ou hoje porque está frio, ou porque está calor. Então, assim como todo dia tem acordar, tomar banho, escovar o dente, teria que ter também a prática de atividade física, seja de dia, de noite. Existem várias discussões se é melhor de manhã, se é melhor à tarde. O importante é se movimentar. A gente trabalha hoje em dia, então, pegando um pouco da realidade que a gente está vivendo, a gente está vivendo muito o mundo do home office, do trabalhar em casa. Isso está favorecendo cada vez mais a ninguém nem sair para pegar o ônibus, para pegar o metrô. Então, é esse estilo de inatividade da pessoa levantar, ir para frente do computador, voltar para a cama. Isto preocupa um pouco para os próximos meses, anos, se não vai ter um boom de aparecimento de doenças como obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol, pela inatividade que a gente está vivendo. É um ponto realmente muito interessante a se pensar agora que estamos vivendo novos tempos, né, doutor? Uma realidade diferente do que a gente estava acostumado, que geralmente as pessoas já eram sedentárias, mas pelo menos saíam de casa para trabalhar, pegar um ônibus, tinha uma movimentação, até no trabalho mesmo, né? Sair para almoçar, aquela coisa. E agora a Café gente não tem da mais tarde isso, é tudo dentro de casa, né? Para muitas pessoas. para muitas pessoas. Então, os frutos dessa nova realidade tem vantagens e desvantagens, vantagens incríveis, a aproximação das pessoas, a gente está fazendo essa nossa conversa aqui à distância, às vezes achar um horário na agenda para se deslocar até o estúdio, a gente está fazendo essa conversa, isso permitiu grandes vantagens, mas também tem que ter um olhar dessa parte de diminuir um pouco a atividade física. Então, tem uma recomendação internacional que é corroborada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, não passe mais do que 90 minutos sentado. Deu 90 minutos, se mexa, levanta, ou existem hoje, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vários aplicativos, vídeos de YouTube, etc., em que você faz 5 minutos de exercício, 10 minutos de alongamento. Então, a cada 90 minutos, ter um pouquinho de atividade física vale a pena. Como é que a gente pode perceber que a gente está começando a apresentar aquelas características típicas da doença? Acho que esse é um dos
uma das informações mais importantes para ser passada para a população. Classicamente, conhece-se o diabetes pelos sintomas de muita sede, que acaba gerando muita vontade de fazer xixi, uma fome exagerada e um emagrecimento. Esse emagrecimento ocorre porque o corpo não consegue mais estocar açúcar e gordura e o corpo começa a se consumir. A falta da insulina faz com que você perca a capacidade de estocar. Então, tomar muita água, fazer muito xixi, emagrecer, algumas infecções de repetição, como infecção de urina, infecção, corrimentos, podem também ser sintomas característicos. Mas uma coisa muito importante, a maior parte das pessoas não sentem nada. Muitas pessoas já têm diabetes e passam anos sem saber que têm diabetes, porque os sintomas são muito frustros. Ah, tomar muita água. Num dia de calor, as pessoas tomam muita água. Quem toma muita água acaba fazendo muito xixi. Então, Engana os muito, sintomas né? passam desapercebidos. Portanto, é muito importante a ideia de fazer exames de prevenção, exames de rotina. Para que ninguém fique preocupado e fale, não, vamos começar a fazer isso aí amanhã fazendo exame. A recomendação das grandes sociedades é que a partir dos 45 anos seria interessante, visto que a maior parte dos pacientes não tem sintomas, a partir dos 45 anos seria interessante pelo menos fazer um exame por ano avaliando o diabetes, que é o exame de sangue mostrando o valor da glicemia. Antes dos Agora, 45, diga, desculpa, prossiga. antes Não, dos prossiga. 45, vale a pena para pacientes que estão acima do peso e já tem algum fator de risco, como o sedentarismo, a hipertensão, ter alguém na família. Então, 45, todo mundo. Menos que 45, aqueles que têm muitos fatores de risco. Uma vez no ano, fazer o exame da glicemia. Doutor, e para o indivíduo que não tem esse hábito de fazer exame de sangue e começa a perceber esses sintomas, às vezes como muita sede, muitas idas ao banheiro, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar o serviço de saúde. A gente recomenda muito que a internet hoje é a fonte de informações, mas às vezes informações não tão sérias. Sentiu fazendo muito xixi, tomando muita água, vale a pena ir o mais próximo, ou um posto de saúde, ou se o paciente tiver convênio, marcar com um clínico geral, ou até mesmo com o endocrinologista no convênio, para realizar este check-up, esta avaliação do excesso de glicemia. Agora, a diabetes é uma doença que às vezes também pode surgir na infância, né? Quais são os principais sintomas nessa etapa da vida quando surge tão cedo? Perfeito. E nessa etapa, como a gente comentou no outro bloco, existe o diabetes do tipo 1, que é o diabetes autoimune, onde o anticorpo ataca o próprio pâncreas. Para prestar atenção nas crianças, recado para os pais, para as mães, prestar atenção se a criança está indo muitas vezes ao banheiro, se a criança está emagrecendo, apesar de estar comendo bastante, criança que está sempre com infecção, ora está com gripe, ora está com infecção de urina. Não é comum crianças terem muitas infecções. E existem relatos clássicos, até de mães que falam que viam formiga vindo até a urina da criança, que seria uma urina doce, uma urina cheia de água, cheia de açúcar, perdão. Mas o principal, criança não é para ficar tendo muita infecção, criança não é para ficar emagrecendo. Criança que está emagrecendo, tendo muita infecção, claro, é um leque de doenças, mas diabetes está incluso nesse leque de doenças. Entendi. E aí, como é que é o tratamento da criança também? Porque quando há um diagnóstico positivo para diabetes, a princípio, os pais é um desespero. Mas hoje em dia a doença não é tão ofensiva como era antigamente. Como é que é o tratamento no caso da criança? A tecnologia melhorou muito hoje em dia a abordagem desses pacientes. Mas, de qualquer forma, quando a criança tem o diabetes tipo 1 relacionado com o anticorpo, esse diabetes tipo 1 ele é caracterizado pela incapacidade do pâncreas produzir insulina. Neste caso, o tratamento tem que ser feito com a aplicação de insulina e aplicação de insulina exógena, que é feito pelos pais, às vezes 2, 3, 4 vezes ao dia, de acordo com a necessidade.
Isso assusta muito, porque a gente está acostumado a tratar com comprimido, criança não toma remédio muito tempo, ela vai ter que se acostumar a se aplicar várias vezes ao dia, se aplicar antes de cada refeição, e não só aplicar insulina, como também monitorizar a glicemia através da famosa ponta de dedo. A tecnologia melhorou muito hoje em dia com gadgets, artefatos, em que a gente consegue medir a glicemia sem precisar furar tantas vezes, sistemas de aplicação que você não precisa se aplicar tanto, que favoreceu muito o termo, como você disse, Mário, era uma doença mais ofensiva e hoje ainda é uma doença que é controlável. De qualquer forma, o apoio psicológico nesse momento é muito importante, aproveitando, entrando numa temática de que diabetes é uma doença que tem um caráter muito de tratamento multiprofissional e multidisciplinar. Um papel de um psicólogo para acompanhar esses pais nesse momento da descoberta, a enfermeira para ensinar todas as etapas de preparo da insulina. Comprar remédio, a gente vai na farmácia, compra o remédio, abre e toma. A insulina tem um lugar de preparar, um lugar de armazenar, onde aplicar, onde descartar a agulha. Então, o papel multiprofissional aqui é muito importante para o acompanhamento da doença e para acalmar os pais, que é uma descoberta que gera um estresse e uma tensão muito grande. E apesar dessa uma mudança muito grande na rotina da família, mas essa criança pode ter uma vida normal, se desenvolver normalmente, ser um adulto com uma vida saudável, doutor? Gosto muito dessa frase. Muitos falam, a vida é normal. O normal, usar a palavra normal, normal não vai ser, porque ela tem que agora incluir no dia a dia dela a rotina da aplicação, da monitorização da ponta de dedo, ou etc. Mas a melhor frase é, apesar de não ser um dia a dia normal, o fato de ter diabetes desde cedo não vai te impedir de realizar nenhuma dos seus sonhos, das suas conquistas futuras. A criança com diabetes não tem o porquê não ir para a escola, ir para a faculdade, crescer, se relacionar, criar uma família, ter filhos. Então, o diabetes não vai impedir nada destas situações. Ao custo de ter que ter uma rotina de aplicação, de monitorização, que não é fácil. Mas, então, muitos falam, vida normal. Normal não, mas é uma vida que é possível. Nenhum sonho que a criança tinha ou que os pais tinham para a criança vai ser impedido pelo diabetes. Tá ok, doutor. Uma boa mensagem para todos que estão assistindo e que ficam muito preocupados, né, com essa doença que hoje em dia existem vários tratamentos, muita tecnologia envolvida Sim. para dar todo esse suporte aí para a família. Com qual idade que geralmente podem aparecer os primeiros sintomas? No diabetes tipo 1, diabetes mais comum em crianças, por uma doença do pâncreas, o diabetes tende a aparecer no final da primeira infância, início da adolescência, de 8 a 15 anos. Mas ele pode acabar aparecendo em qualquer idade. Nós temos casos de crianças até antes de 1 ano e até mesmo de idosos com mais de 60 anos que podem desenvolver a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2, muito mais comum, em prevalência, 95% dos casos são tipo 2, só 5 são tipo 1. A doença do diabetes tipo 2 está muito relacionada com o ambiente, com os hábitos. Então, em comum, geralmente aparece depois dos 45 anos. Daí, por isso, a idade em que seria interessante começar a investigar, pesquisar diabetes. Agora, é uma dificuldade muito grande, né, para cuidar da criança e tirar dela e não apresentar o açúcar, né, os doces, as balas, os refrigerantes. Mas, como o senhor falou, mesmo para criança que não tem a doença, é uma disciplina e é uma rotina que tem que ter desde essa idade para não criar aquele hábito, né? Como é que os pais podem lidar com isso, de não conseguir, de afastar a criança do doce, que é algo que a criança gosta tanto? E o apelo publicitário faz a criança gostar de doce, né? Todas as propagandas de doce têm algum personagem de animado, tem alguma recompensa, algum brinde. Então, que é o que chama atenção para a criança. A, a grande frase, porque não tem um certo e um errado, uma dieta certa, já discutimos muito em relação a é proibido doce para criança, o quanto que a criança não vai crescer revoltada a partir disso, ou não é permitido doce de jeito nenhum. A exposição ao doce vai existir, seja em casa, seja com colegas da escola, seja em viagens. Talvez a melhor frase seja evitar o excesso.
É óbvio que, às vezes, num aniversário, é cultura da nossa sociedade. Aniversário é comemorado com bolo, aniversário é comemorado com brigadeiro. Então, a criança que não vai nunca ter contato. O que não pode é todo dia ter um bolo, todo dia ter sorvete, todo dia ter pipoca, todo dia ter esses alimentos que são considerados mais calóricos. É um trabalhinho, vamos pôr assim, de formiguinha, e a nutricionista nos ajuda muito nesse aspecto, adaptando o que a criança gosta mais de comer. Não é para criança com diabetes tipo 1 comer doce, para que não fique interpretando isso mal, é para evitar sempre, mas uma vez ou outra que ela comer o doce, é possível o tratamento, ajustando a dose de insulina, aumentando a atividade física, é possível em situações especiais, aniversários ou grandes festas. A questão é isso não se tornar um hábito, isso não se tornar uma rotina. Existe algum exame mais específico para o diagnóstico da diabetes? Nós usamos três grandes exames para fazer diagnóstico de diabetes. A glicose, que é o açúcar no sangue naquele momento da coleta. Nós usamos também um exame que já está disponível desde o começo dos anos 2000, que se chama hemoglobina glicada. O que é esse palavrão? Ele mostra a média de açúcar dos últimos 3 meses. A glicemia de jejum é o exame ainda mais usado, é o que tem mais estudos, mas o jejum vai depender muito do tempo de jejum que o paciente está, a última refeição que ele ingeriu antes de entrar em jejum. A hemoglobina glicada ela é mais estável, ela mostra a média trimestral. E, por fim, o exame com maior especificidade, né, um termo que a gente usa de acurácia, é o exame da curva glicêmica. Nós fazemos uma sobrecarga ao pâncreas. É dado um líquido, que eu sei a quantidade exata de glicose, então é uma bebida conhecida, quem já fez sabe que é um líquido bem doce, e nós medimos a glicemia horas depois, para avaliar como que o pâncreas se comportou no momento de digestão desse líquido, é chamado de curva glicêmica. São os 3 principais exames para diagnóstico de diabetes. 2 medidas de hemoglobina glicada alterada já confirmam diabetes. Então, um primeiro exame, a gente sempre fala, sinal amarelo, muita atenção, repete-se. Repetição veio alterado, a gente já confirma e já começa as mudanças de estilo de vida e, quando indicado, o tratamento. Glicemias menores que 100 são glicemias normais. De 100 a 126 é um estado que nós chamamos de alto risco para desenvolver diabetes, popularmente chamado de pré-diabetes. A palavrinha pré, ela é uma faca de 2 gumes. Às vezes o paciente acha que a palavrinha pré, só pré-diabetes, não preciso nem me preocupar, ou às vezes pré, ele já começa a fazer as mudanças. Então, em vez de falar pré-diabetes, risco aumentado. Maior que 126, 2 vezes já confirma o diabetes. Um outro inimigo do ser humano que também acaba influenciando muito na diabetes, que é a ansiedade, é o estado nervoso geral. Isso prejudica muito também, não é? Realmente, ansiedade, estresse, depressão, usando termos atuais, esse tal de burnout, que é a estafa, isso interfere no diabetes, na pressão, no colesterol e no próprio bem-estar do indivíduo. Sim, o emocional tem um impacto na glicemia, o emocional tem um impacto tanto para aparecer o diabetes, como para quem já tem diabetes, piorar os números, piorar os valores. O que as pessoas só precisam entender é que, eu passei um estresse em março, então eu estou com diabetes agora. Só isso que tem que ficar claro. Não é um estresse que foi lá atrás que vai prejudicar o diabetes lá na frente. O emocional é momentâneo, é no momento do estresse, no momento da descompensação da ansiedade, que ele tende a ficar mais alto. Ele não vai ficar alto continuamente. Todo dia estressado, todo dia com ansiedade, vai acabar desenvolvendo diabetes definitivo. Agora, fora todos os problemas relacionados ao diabetes, diretamente falando, existem algumas complicações que o diabetes acaba atacando no corpo. Quais são essas complicações? Muito bom. A gente fala toda essa ideia de prevenir a dieta, o exercício físico, para não se desenvolver o diabetes. Mas, bem, desenvolvido o diabetes, também temos que manter uma dieta saudável e hábitos de prática de atividade física. Mas o grande foco após o desenvolvimento do diabetes é impedir que ele evolua com complicações. As complicações mais graves são complicações no olho, podendo levar à cegueira,
complicações no coração e no cérebro, levando a infarto e derrame, complicações nos rins, fazendo com que o rim funcione cada vez menos, levando o paciente a ter que fazer diálise ou transplantar o rim, e complicações nos nervos periféricos, fazendo com que apareçam machucados no pé, na perna, às vezes nas mãos, que demoram para cicatrizar, aumenta o risco de infecção, que pode, a longo prazo, levar até a amputação dos dedos, do pé, da perna, dependendo do grau de infecção. Nosso trabalho é evitar que, tudo bem, desenvolveu diabetes, controlar ao máximo a glicemia para evitar o aparecimento dessas complicações. Bom, doutor, estamos chegando agora ao fim do nosso programa e eu queria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem. Vale a pena a gente reforçar essa conscientização da população em prevenir e buscar a ajuda médica quando os primeiros sintomas aparecerem e mesmo sem sintomas, porque o diabetes é uma doença que às vezes é silenciosa e faz com que, se as complicações aparecerem, piore muito a qualidade de vida da população. Portanto, prevenir para ter uma vida saudável, mesmo com o diabetes, é possível conviver com o diabetes, é prioridade. Então, conscientizar, aproveitando o Dia Mundial, para lembrarmos de ir ao médico, lembrarmos de fazer nossa rotina. E como uma palavra final, vale a pena dar destaque da ação multiprofissional que se tem dentro do diabetes, dando destaque para o papel da enfermagem, da nutrição, da psicóloga, do educador físico no combate a essa doença tão importante, tão grave e que pode ser controlada se trabalharmos direitinho. Tá ok, doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós conversamos com o endocrinologista Dr. Augusto César Santo Mauro Júnior, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigado pela companhia de todos e até o próximo programa.